Algumas pessoas crescem por serem bonitas. Algumas pessoas pagam caro por serem bonitas. E outras pagam mais caro ainda quando o mundo decide que isso é tudo o que elas são. Hedy Lamarr nasceu em Viena como Hedwig Eva Maria Kiesler em 1913 ou 1914. Como assim, Farina? Porque a própria data de nascimento aparece de forma variada em registros e fontes biográficas. Morreu em 19 de janeiro de 2000, perto de Orlando, na Flórida. Entre um ponto e outro, viveu várias vidas dentro da mesma vida. Menina curiosa, atriz europeia cercada de escândalo, esposa aprisionada, fugitiva, estrela de Hollywood, inventora em tempo de guerra, mulher subestimada pelo próprio brilho exterior e figura reconhecida tardiamente por uma invenção que ajudou a moldar tecnologias de comunicação posteriores. Esta não é apenas a história de uma mulher linda, é a história de uma mulher linda cuja inteligência foi empurrada para trás do próprio rosto e que ainda assim encontrou meios de agir. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. Hedy cresceu em Viena em ambiente relativamente confortável, filha única de Emil Kiesler, ligado ao setor bancário, e de Gertrude, pianista. Desde pequena demonstrava curiosidade por funcionamento de coisas, máquinas e dispositivos, algo lembrado em perfis biográficos e educacionais. Esse detalhe é importante porque desmonta uma caricatura conveniente. Sua relação com a invenção não nasceu como capricho tardio de estrela entediada de Hollywood. Havia curiosidade técnica antes de Hollywood, antes da guerra e antes da fama mundial. A juventude, no entanto, entrou cedo na órbita da imagem. Em 1933, com o filme Êxtase, Hedy se tornou figura de escândalo internacional. O filme foi tratado como ousado para a época e a transformou em assunto antes mesmo de transformá-la em instituição. Esse é um detalhe decisivo da vida dela. O mundo começou a olhá-la muito cedo e começou a olhá-la com um tipo de interesse que quase sempre empobrece a pessoa observada. Antes que sua inteligência pudesse ser ouvida, sua imagem já tinha sido sequestrada pelo imaginário alheio. Logo depois, Hedy se casa com Friedrich Mandl, industrial austríaco do setor de armamentos. E aqui a história deixa de ser apenas glamurosa e entra em zona mais densa. Mandl era rico, influente, ligado ao mundo militar e industrial e, segundo os relatos biográficos mais difundidos, extremamente controlador. É nesse casamento que a vida de Hedy ganhou tom de cárcere dourado. Havia luxo? Sim, muito. Prestígio? Havia. E liberdade? Não, liberdade não. O homem que tinha dinheiro e relações também queria posse, vigilância e obediência. A estrela em formação vivia cercada de aparato e contida dentro desse aparato. Esse período, porém, carrega uma das ironias mais poderosas da sua trajetória. Ao acompanhar o marido em jantares, encontros e ambientes onde temas militares e sistemas de armas circulavam, Hedy foi absorvendo o repertório técnico e contato indireto com discussões sobre defesa, radiocomunicação e armamentos. Em outras palavras, enquanto o mundo a tratava como ornamento, ela estava observando engrenagens. Isso não a transforma em engenheira de formação, mas explica por que anos depois sua contribuição inventiva não surgiu do nada. A prisão a restringia e, ao mesmo tempo, a expunha a conhecimento que, mais tarde, seriam reorganizados por sua própria inteligência. A fuga de Mandl virou parte essencial do mito. Há versões mais romanceadas, versões mais secas, mas o ponto central permanece. Hedy deixou aquele casamento e conseguiu escapar para longe, passando por Paris, depois chegando a Londres. Em Londres, encontra Louis B. Mayer, poderoso nome da MGM, que percebe ali matéria-prima de estrela internacional e a leva para Hollywood. É nesse momento que a fugitiva europeia vira Hedy Lamarr. Nome de cinema, nome de cartaz, nome da indústria cinematográfica. O nascimento da estrela americana já era, portanto, um segundo nascimento pessoal. Hollywood a consagrou. Argelle, em 1938, a coloca de vez sob os holofotes. Depois vem filmes como Fruto Proibido, que às vezes no Brasil também é chamado de Ouro Negro, O Demônio do Congo e mais tarde Sansão e Dalila.
que se tornou o maior sucesso comercial. Durante anos, Red foi tratada como uma das grandes beldades do cinema. E aqui está a crueldade central da sua lenda. O mundo lhe oferecia admiração em troca de redução. Reducionismo mesmo. Quanto mais brilhava como imagem, mais difícil parecia convencer o ambiente de que havia ali também uma mente inventiva. Um cérebro. Uma pessoa inquieta e técnica. A Segunda Guerra Mundial muda o eixo da sua vida pública. Red ajuda a vender bônus de guerra, participa do esforço simbólico do período e, em paralelo, trabalha com o compositor George Antheil em uma ideia para melhorar o controle de torpedos por rádio, evitando interferência e bloqueio inimigo. Em 1941, os dois apresentam o que ficaria patenteado em 1942 como Secret Communication System. Sistema secreto de comunicação. Um sistema de comunicação por salto em frequência com mudança coordenada entre múltiplas frequências. Em linguagem mais simples, a mensagem não seguiria numa frequência fixa, fácil de localizar e bloquear pelo inimigo, mas saltaria de modo sincronizado, reduzindo o risco de interferência. Aqui é importante ser preciso, porque o tema costuma ser mal contado dos dois modos. Ou ele é minimizado injustamente, ou ele é inflado de forma simplista. Red Lamar não inventou sozinho o Wi-Fi. Essa é uma forma popular, porém imprecisa de contar a história. O que é correto dizer é que a patente de Lamar e Antheil sobre comunicação secreta por salto em frequência é tratada como contribuição relevante e pioneira dentro da tradição que alimentaria tecnologias tempos depois sobre espalhamento de espectro e comunicação sem fio resistente à interferência. Ah, sim, aí foi reconhecida. No Hall da Fama Nacional dos Inventores dos Estados Unidos e no Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, em New Orleans. Tratam essa contribuição com seriedade. E aqui mora uma das dores mais fortes da sua trajetória. Durante décadas, o mundo preferiu lembrar Red pela beleza e pelo cinema do que pela invenção. Sua patente inspirou sem que ela enriquecesse com isso. O reconhecimento importante veio tardiamente. Em 1997, ela e Antheil receberam o prêmio pioneiro da Electronic Frontier Foundation. E Lamar também foi homenageada como prêmio Espírito da Realização da GNASS. Em 2014, já póstuma, entrou para o Hall da Fama Nacional dos Inventores. A mulher foi vista cedo demais como rosto e ouvida tarde demais como inteligência. A fase final da vida também não foi de glória limpa. Seus anos posteriores foram marcados por afastamento do centro de Hollywood, dificuldades pessoais, processos e reclusão. Sim, viveu reclusa nos últimos 35 anos de vida. Em várias cidades, quase não recebia visitas e se comunicava com filhos e amigos praticamente só por telefone. Falava horas todos os dias. Nos últimos meses, 2 amigos da vizinhança iam checá-la algumas vezes por semana. No sentido financeiro, estava bem. Ao morrer, deixou um espólio de 3,3 milhões de dólares. O filho mais velho, James, ficou fora do testamento e processou, acabando num acordo de 50 mil dólares. Morreu em 2000 por doença cardíaca na Flórida. Suas cinzas foram divididas, parte foi espalhada por seu filho Anthony nos bosques de Viena e parte enterrada depois no cemitério central de Viena, conforme seu desejo, e mais tarde uma homenagem memorial em Viena ajudou a reconectar a cidade, à filha que o mundo exportou como ícone e só mais tarde reaprendeu a ler como inventora. Para refletir, Red Lamar é uma lenda porque reúne vários cárceres dentro de uma mesma biografia. O cárcere da imagem, o cárcere do casamento, o cárcere da indústria cinematográfica e o cárcere do estereótipo. Foi rotulada. Em todos eles, de algum modo, ela lutou para fazer passar a parte mais importante de si. O que torna sua história tão forte não é apenas o glamour, nem apenas a invenção. É o contraste entre o quanto ela foi vista e o quanto foi mal compreendida. Na prática, sua vida ensina algo muito atual.
O mundo nem sempre reduz as pessoas porque não consegue ver sua profundidade. Às vezes ele reduz porque ver a profundidade das pessoas daria trabalho demais. E muita gente muito valiosa é aprisionada justamente no papel em que o ambiente a considera mais confortável de consumir. Várias pérolas a abstrair da história de sua vida. Uma é que o mundo enxerga primeiro a embalagem e demora a aceitar o mecanismo. Essa é talvez a joia mais importante da sua vida. A Red foi vista cedo demais como imagem e tarde demais como mente inventiva. A pérola aqui vale para carreira, para negócios, para reputação. Muita gente será subestimada não por falta de capacidade, mas porque o ambiente decidiu cedo demais em qual prateleira quer colocá-la, com que rótulo na embalagem. A luta, então, não é só fazer bem, mas furar o enquadramento do rótulo. Outra grande pérola é aprender dentro do cárcere. Não deixa de ser aprendizado. Tudo que se aprende, independente de estar na sua área de atuação, no seu negócio, em algum momento, pode ser resgatado. Essa é a pérola do conhecimento. O casamento com Mengele foi opressivo, mas dela emergiu também contato indireto com o mundo militar, com o universo militar e técnico. A pérola aqui não romantiza a prisão. Mostra uma outra coisa, até em ambientes hostis, gente inteligente pode recolher material para a própria reinvenção futura. O problema não a engrandece automaticamente, mas a forma como ela reorganiza esse material, sim. Reconhecimento tardio ainda é reconhecimento, mas não substitui justiça em vida. Lamar recebeu honrarias relevantes apenas no fim da vida ou depois da morte. Isso serve de alerta. O mundo ama reconhecer tardiamente aquilo que teve preguiça ou preconceito para reconhecer na hora certa. Em termos profissionais, não organize sua identidade esperando aplauso imediato do sistema, mas também não normalize a demora do sistema como se ela fosse moralmente neutra. Beleza pode abrir portas e abre, e ao mesmo tempo fecha salas inteiras. A aparência de Red lhe deu circulação, visibilidade e poder simbólico, mas também ajudou a empobrecer a leitura que faziam dela. A pérola aqui é sofisticada, aquilo que o mundo mais admira em você pode ser também a forma mais cômoda de ele deixar de descobrir o resto em você. Isso vale para a beleza, vale para carisma, vale para a eloquência, vale para a juventude, vale para a técnica, vale para o humor e para qualquer atributo que vire rótulo. Outra grande pérola, a maior vingança contra o enquadramento é produzir algo que sobreviva a esse enquadramento. Hollywood queria estátua viva. A história da tecnologia a recolocou como alguém que deixou uma contribuição muito além do rosto. E essa é a joia final. O melhor contra o enquadramento estreito não é só protestar, é produzir obra que o tempo seja obrigado a reler e reconhecer. Naturalmente. Na carreira, não aceite o primeiro rótulo como definição final de quem você é. Mercado, empresa e pessoas adoram rotular cedo. Ah, é bonita. É boa de palco. É técnica. É comercial. É só operacional. Ah, é muito burocrático. O caso de Red ensina a desconfiar do primeiro enquadramento. Ele raramente mostra a pessoa inteira. Desenvolva a parte de você que o ambiente menos espera. Às vezes é justamente aí que mora a sua vantagem rara. O mundo não esperava a invenção de Red Lamar. Esse é exatamente o ponto. Em carreira, cultivar o lado menos óbvio pode ser onde nasce o diferencial verdadeiro da sua vida. Recule inteligência mesmo em ambientes difíceis, sem romantizar prisão, abuso, opressão. O fato é que gente muito atenta consegue mesmo sob restrição observar, aprender, olhar com curiosidade, guardar repertório para uma fuga futura. O sofrimento não é mérito. A reorganização inteligente do que se viveu pode virar força. Não dependa do reconhecimento imediato para validar a própria capacidade. Contente-se com o seu próprio valor pelo que você conhece e sabe da sua própria obra.
porque o reconhecimento pode demorar ou não vir em vida. Se você esperar que o ambiente reconheça rápido tudo que você é, talvez fique paralisado. Lamar ensina a continuar construindo mesmo quando o olhar alheio está preso na superfície. Produza algo que dure além da fase em que te subestimaram. Isso vale ouro. Reputação muda, mercado reinterpreta, o tempo relê. Se o que você construiu tem substância, uma leitura melhor pode chegar tarde, mas ela chega. Perguntas, ou melhor, respostas à pergunta. Hedy Lamarr foi realmente inventor ou isso é mito romântico posterior? Sim, ela e George Antheil obtiveram patente para um sistema de comunicação secreta por saltos em frequência. O debate sério está em como qualificar tecnicamente o alcance dessa invenção, diante e dentro da longa evolução das comunicações sem fio. Não em negar que houve contribuição real. Se ela inventou o Wi-Fi, essa formulação, embora popular, é simplificadora demais. O mais correto é dizer que a sua patente se insere na história de técnicas de espalhamento de espectro e comunicação por salto em frequência, que influenciaram tecnologias posteriores que resultaram no Wi-Fi. E o casamento com Mandel foi mesmo tão decisivo? Foi um período de controle e opressão, mas também uma fase em que Lamarr teve contato indireto com discussões ligadas a armamentos e comunicação. É uma peça central da sua formação histórica. E seus últimos dias? Ela morreu em 19 de janeiro de 2000 na Flórida por doença cardíaca após anos mais reclusos e depois de reconhecimento inventivo importante, mas tardio. Qual é a maior lição prática dessa lenda? Não deixe que a leitura rasa que o mundo faz de você defina a profundidade daquilo que você continua construindo em silêncio. Táticas para a carreira, para a profissão, para os negócios. Faça um inventário do que o ambiente enxerga e do que ele não enxerga em você. É importante aprender a conhecer quem você é e como a leitura que os outros fazem de você no ambiente. Essa diferença é estratégica. Muitas vezes sua reserva de valor está justamente na parte que ainda não foi lida em você. Cultive competência fora do papel em que te colocaram. A longo prazo, isso pode ser o que vai libertar sua trajetória de um estereótipo, de uma rotulação estreita. Não subestime o poder de alianças improváveis. Lamarr e Antheil mostram que encontros entre mundos diferentes, cinema e composição, imagem e técnica podem gerar invenção verdadeira. Sempre digo a vocês, conheça a gente, entenda a gente. Porque tudo depende e é feito por gente e para gente. Use reconhecimento parcial sem aceitar identidade parcial. Sim, o mundo pode te abrir portas por uma parte de você. O erro é deixar que essa parte vire prisão definitiva. Lições várias. Não confunda visibilidade com compreensão. Ser muito visto não significa ser realmente entendido. O ambiente pode admirar sua superfície e ignorar sua profundidade. Sua tarefa não é abandonar a profundidade por causa disso e ficar no raso. Reconhecimento tardio consola a posteridade, mas não repara totalmente a injustiça da miopia em vida. O mundo não é justo. Gente muito valiosa, às vezes, precisa construir fora da moldura que o mundo preparou para ela. E a melhor resposta ao enquadramento, à rotulação estreita, é obra com substância, com verdade. A verdade nua e crua. O mundo simplifica pessoas complexas, porque isso dá menos trabalho. Essa verdade nua e crua, despudorada, sem vergonha mesmo, que poucos falam. Se você é bonita, querem que você seja só bonita. Se você é carismática, querem que seja só carisma. Se você é atlético, querem que você seja só isso, atleta. Se você vende bem, querem esquecer que você pensa. Se você pensa bem, querem esquecer que você é gente e sente. Hedy Lamarr é uma aula magnífica sobre essa violência elegante. Ela foi admirada, desejada, filmada, comentada e consumida como imagem. E justamente por isso demoraram demais para aceitar que ali havia também uma mente, um cérebro, com imaginação técnica real, verdadeira. Verdade nua e crua é essa. Muita gente não é subestimada por falta de talento.
é subestimada porque o ambiente está confortável demais na versão superficial que montou da pessoa. Se você gostou dessa história, gosta das nossas histórias, dá o like, o dedinho não dói. Se inscreve no canal. Isso nos permite chegar a mais gente, com mais casos. E se você tem comentários, faça. Dê sua opinião, sua leitura de nomes e nos indique outras lendas, outros personagens que você quer que a gente trate aqui, nessa abordagem. Porque nem sempre o maior desafio é construir valor. Às vezes é conseguir que o mundo aceite que você vale mais do que a moldura em que o mundo te colocou. Transforme inteligência em obra, obra em presença e presença em legado. Aproveite seu dia e procure ser feliz. Até o próximo Casos e Carreira.